Hoje aqui no Jornal Jovem Pan, quem tem razão, o debate sobre a universalização do gás natural, se ela é positiva. Nós vamos conversar com o Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que foi relator da proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, Laércio Oliveira, e proposta foi apresentada também pelo Ministério da Economia. E vai participar também desse debate o Clauber Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer muito grande falar na Jovem Pan, uma satisfação. E boa tarde também ao Clauber. Boa tarde, Denise. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Clauber. Eu vou começar então pelas críticas, deputado, porque o projeto já foi aprovado e depois o senhor coloca aí as questões oficiais, o que se espera que esse projeto seja aprovado também no Senado. Eu começo falando então, Clauber, vocês têm criticado muito alguns pontos aí desse processo em relação à universalização. Eu vi um artigo recente do IDEC falando sobre os riscos relacionados a essas mudanças. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, Denise, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui e passando a posição do IDEC. Primeiramente, é inquestionável que o Brasil precisa dessas reformas que são estruturantes. E não é diferente no gás, como não foi diferente no saneamento, ou também no caso da energia elétrica, que tem também projetos de modernização do setor. O que não pode acontecer é esses projetos e essas propostas serem vistas como uma panaceia de resolução de tudo. Isso tem um risco grande, porque acaba passando, dentro dessas propostas legislativas, é importante ressaltar também o bom trabalho que tem feito o Legislativo, em contrapartida ao Executivo, que tem sido mais, na visão do IDEC, mais prejudicial ao consumidor, mas o Legislativo tem tido esse espaço para diálogo. O que aconteceu nessa lei do gás? A lei do gás, pelo que a gente viu nos debates, teve contribuição de vários agentes, ela se prorrogou por todos esses 7 anos aí de debate, justamente para ir adequando posições diferentes de setores. E um setor que tem pouca voz nesse debate são justamente os consumidores. Então, o maior risco aí, principalmente ali na proposta, ao justificar a expansão do sistema de gás natural, colocar o consumidor como financiador de tudo isso. Então, isso não está na proposta, mas há certos riscos dentro da regulamentação disso acontecer. Porque, como chamado aí no debate, a universalização realmente é necessária? Assim, do ponto de vista do IDEC, não. O que é necessário dentro dos benefícios do gás natural é a universalização justamente dos seus benefícios, não do acesso ao gás natural de forma principalmente a onerar tarifas. Onerar tarifas por quê? Porque você coloca ali, que é fundamental para o desenvolvimento, para a expansão, consumidores âncoras. E um grande consumidor âncora é uma termoelétrica. E termoelétrica entra no sistema elétrico e isso impacta na tarifa de energia. Então, tem que ter um pouco de parcimônia aí. Se um ambiente competitivo, não tem por que haver subsídios e tarifas diferenciadas nesse ponto. Então, só esse tipo de atenção que a gente pede, principalmente no Legislativo, que aparece várias ideias e vários setores buscando puxar a brasa para sua sardinha, como aconteceu agora, não dentro da lei do gás, mas relacionado ao assunto Brasduto, ao tentar usar recursos do Fundo Social, do Pré-Sal, para a expansão do gás. É esse tipo de distorções que a gente acha que não é necessário. Se o ambiente é competitivo, se vai atrair investimento, não tem por que ficar dando estímulo ainda com base na tarifa do consumidor, que já é tão penalizado hoje em dia.
Eu quero ouvir agora o deputado Laércio Oliveira, relator da matéria. Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esses bons momentos aqui com vocês. Quero cumprimentar o Clauber, o IDEC, reconhecer o trabalho que vocês fazem, organizando a sociedade civil para enfrentar esses temas em defesa do consumidor. Acho isso muito positivo, admiro o trabalho que vocês fazem e quero compartilhar com o Clauber exatamente as preocupações que ele externou na fala dele. Realmente, eu enfrentei uma parada duríssima para aprovar o relatório da forma que foi construído dentro da Comissão de Minas e Energia e que fiz parte. Então, eu acho que os argumentos do Clauber estão perfeitamente alinhados com aquilo que eu procurei fazer sob a minha responsabilidade, a relatoria desse importante projeto. Reconheço a importância dele para o Brasil, para a retomada do crescimento, principalmente da indústria como um todo, mas a gente não pode esquecer, sob hipótese alguma, a questão do consumidor final. E realmente o Clauber colocou uma posição muito interessante. Eu discuti esse projeto com todos os players envolvidos na questão do gás no país. Foram quase uma centena de lives e de reuniões para tentar encontrar o ambiente perfeito para avançar com o texto que nós construímos na Comissão de Minas e Energia. Então, assim, térmicas inflexíveis locacionais, onerava o custo da energia elétrica, era um subsídio cruzado, a conta viria para o consumidor final. Não aceitei sob hipótese alguma e enfrentei uma parada duríssima para manter o texto da forma que foi feito. A universalização também outro tema que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o gás vai chegar aonde existe o desenvolvimento. Então, não é possível e não tem necessidade alguma de nenhum tipo de subsídio para que sejam construídos dutos no país. Não é essa a ótica e não é essa a visão hoje em dia do setor, porque nós temos vários modais. Então, assim, a preocupação da gente e aqui eu tive principalmente, foi de melhorar o ambiente do gás, que vem com um retrocesso de mais de 10 anos, a gente até conversou isso alguns dias atrás, Denise, e eu coloquei muito bem isso. Então, a gente tem um setor que estava praticamente regido por um monopólio, e a gente precisava libertar esse setor para que ele recebesse atratividade de investimentos, para que a gente tivesse gás suficiente, para que a gente não precisasse importar o gás GLP, por exemplo. É um gás importante, somos 14 milhões de famílias no Brasil que não têm acesso e não têm condições de comprar um botijão de gás e queima lenha, por exemplo. Por quê? Porque o gás é muito caro. Então, a visão da gente era modernizar a lei para que ela conseguisse permitir que investidores viessem, e a gente fizemos várias ações nesse sentido, mas dentro desse contexto, olhando sempre a preocupação de promover ao gás um preço 50% menor do que se pratica hoje, para que a gente ampliasse a base e pudesse alcançar maior número de consumidores. Quanto mais eu aumento o número de consumidores, eu diminuo o custo desse insumo tão importante, e são centenas de indústrias no nosso país fechadas, porque o insumo gás torna o produto produzido por aquela indústria impossível de competir no nosso mercado. Então, a visão foi sempre essa, foi sempre olhar todos os atores envolvidos, mas com a preocupação voltada para o consumidor. O que eu desejo, e eu espero que o Senado siga na mesma linha, é ter um gás com um preço 40% menor do que o que nós temos hoje. Isso é possível de acontecer. Vai ser da noite para o dia? Não. É um processo longo, porque nós temos um processo que precisa ser feito para retomar esse setor no nosso país, para que a gente alcance exatamente esse resultado, que eu espero que seja positivo. Portanto, na minha visão, se o Senado seguir a mesma linha que nós construímos dentro do Senado, acho que a gente entrega ao país um momento muito especial para a retomada desse setor que eu enxergo tão importante e tão positivo para o Brasil, para os brasileiros. Eu acho que vale lembrar que uma das principais divergências no debate todo em relação a esse novo marco era a inclusão de uma política de incentivo à expansão da rede de gasoduto de transporte
através dos leilões de térmicas para gerar energia de base, funcionando como uma âncoras para a demanda de gás natural. Houve essa preocupação, houve esse debate. Agora eu queria saber do Clauber, com os esclarecimentos do deputado, se você acha que o consumidor estará de fato mais protegido ou você ainda vê um risco implícito no projeto? Não, sempre há risco como qualquer outro projeto. Assim, há a possibilidade de mudança do texto do próprio Senado, e uma falha grande que existe nesse tipo de política pública é que se fala que vai haver investimentos, vai promover um ambiente competitivo, mas não se cria regras de monitoramento disso. Então, um papel importante que tem que ser fortalecido nesse debate é o papel da agência reguladora. Ela que vai fazer o controle ali, se há uma competição justa, se realmente não está havendo uma quebra de monopólio, se isso está sendo, não está tendo uma formação de cartel. Então, o papel posterior da implantação dessa nova política pública é tão importante quanto esse papel agora de uma coisa estruturante. A gente precisa realmente de bases estruturantes para realizar essas mudanças e o país caminhar rumo à modernização. E o gás não deixa de ser uma alternativa, inclusive de transição de combustíveis que causam menor impacto. Então, você pode substituir o carvão mineral, o óleo combustível, ou na produção mesmo de fertilizantes, que a gente tem grande importação e tem emissões relacionadas a isso, que a gente pode fazer com que isso seja reduzido. Mas, de novo, o papel de monitoramento e fiscalização de política pública, que isso pode ser exercido tanto pelo Congresso, que ele pode fazer esse monitoramento, quanto pela agência reguladora. Então, é importante prever esses mecanismos na lei, para ver se isso realmente teve sucesso, se não teve sucesso, o que precisa ser refeito, quais são os indicadores, as melhorias que precisam ser feitas durante essa transição. Como o deputado falou, é um projeto de longo prazo, é uma coisa que vai demorar, mas precisa ter alguns pontos de controle, onde a gente pode verificar se aquela política está dando certo ou foi um equívoco. Mas não dá para acreditar que isso vai ser a panaceia e de uma hora para outra o Brasil vai começar a ser competitivo, vai gerar aquele tanto de emprego que tá se dizendo nos números aí, que isso também, quando é falado dos benefícios, a gente não tem acesso a esses estudos. Qual foi a razão da onde saíram esses números? Isso não está público. Então, preciso dar mais um holofote, uma clareza nessas justificativas de avanço dessa lei. Deputado Laércio Oliveira, eu gostaria até que o senhor esclarecesse, não só respondendo a posição do Clauber, mas também falando das mudanças na prática, de uma forma que os nossos telespectadores e ouvintes possam entender melhor o que vai mudar na prática, né, e de que forma poderão ser atingidos. Tem essa expectativa muito positiva do ponto de vista de a indústria pagar menos pelo gás, mas aí o consumidor final fica querendo saber o que pode acontecer com ele. Clauber estava alertando para alguns possíveis problemas, então eu queria ouvi-lo, deputado. Tá bom, então vamos lá. Com referência ao que é que muda no texto da lei, nós temos uma lei de 10 anos, vivíamos sob o regime monopolista, a Petrobras assinou um termo de acordo com o CAD e começou a desmobilizar o setor de gás conduzido por ela, vendeu os dutos de transporte, alguns deles, se associou com outros, abriu as UPGNs para os novos atores, as novas empresas que vieram para competir. A gente entendia isso muito pouco e a gente precisava de uma nova lei que trouxesse segurança jurídica, principalmente para os investidores, porque a estimativa de investimentos no país é de 60 bilhões por ano. Então, a gente precisa desses recursos para expandir esse setor. Vale lembrar que nós temos um pouco menos de 10 mil quilômetros de dutos no Brasil. A Argentina tem 14 mil. Então, os Estados Unidos têm 400 mil. Então, para desenvolver esse setor, o mundo todo olha para o país porque sabe a capacidade
de produção que nós temos. Aqui na nossa costa mesmo, nós temos 2 blocos com 6 bacias, com uma perspectiva de produção diária de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O Rio de Janeiro é outra base fortíssima, outro potencial igual a esse também. Se a gente tiver infraestrutura para avançar com esse gás através dos diversos modais, e é bom que o ouvinte entenda, existem vários modais hoje, não é só dutos. Hoje existem sistemas que você transporta o gás, seja por caminhão, seja por cabotagem, seja por transporte fluvial, seja por trem, por ferrovias também, porque esse é o sistema que se adequa muito bem. Esse setor evoluiu muito, como tinha uma lei muito monopolista, o Brasil não avançou dentro desse contexto. Qual é a consequência para o consumidor final? Conforme eu falei, por exemplo, o botijão com a expectativa de redução de 40% no preço dele na produção, quando essas empresas estiverem produzindo, e o produto da cesta básica, o produto que a gente consome na nossa casa, que o ouvinte consome na casa dele. Tudo aquilo que for produzido pela indústria nacional, a possibilidade de redução é enorme. Por quê? Porque o insumo gás hoje, ele representa pelo menos 30% da planilha de custo de qualquer indústria, produza ela o que quiser produzir. Mas o insumo é importante, né, nessa composição. Então, assim, essa redução a gente espera, a gente não pode dizer que vai acontecer, mas a gente espera que chegue num consumidor final, para ser honesto, para trabalhar dentro de uma política de honestidade, como a gente espera de todo cidadão e cidadã brasileira, é que esse benefício alcance o consumidor final, inclusive porque o produtor precisa de preços competitivos para competir não só no mercado interno, mas no mercado externo também. Então, essa é outra expectativa que se tem. Com referência ao emprego, é uma estimativa de estudos feitos considerando toda a cadeia do gás. Lembrando que o gás, quando a gente fala de gás, estamos falando de petróleo e gás. Então, assim, novas indústrias que vão abrir, a modernização da indústria, todo o aparato de apoio à indústria, o projeto de construção dos dutos que virão, e certamente o Brasil precisa avançar nesse quesito também, apesar dos outros modais que eu coloquei aqui. Então, tudo isso é uma expectativa. A mudança da matriz energética das indústrias que existem hoje, por exemplo, tem muita gente queimando carvão, tem muita gente queimando óleo pesado, tem muita gente queimando óleo diesel. Quando a gente chega a oferecer o gás com um preço competitivo, é claro que todos mudarão a sua matriz energética. Isso é importante e isso é louvável, porque vai exatamente no encontro do que Clauber falou aí. A gente precisa pensar no meio ambiente. E o combustível e essa matriz energética gás, sim, pode ser uma matriz de transição para as novas tecnologias que virão um pouco mais à frente. Mas, e, deputado, permita acrescentar que um dos debates que ocorreram durante a tramitação foi que o gás, da forma como está sendo concebido agora, as novas regras estão sendo concebidas, ele iria ocupar o espaço de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, né, aqui no Brasil. Então eu queria acrescentar que o senhor estava falando dessa melhoria que haveria em relação ao gás, mas aí essa crítica que foi feita especialmente pela oposição. Pode completar, por favor. Eu não acredito nessa substituição, porque a indústria hoje, nós temos hoje no nosso país, o nosso retrato, infelizmente, Denise, é de mais de uma centena de indústrias fechadas no país, porque perderam competitividade. Não adianta produzir se você não tem como competir. Qualquer outra matriz energética não foi suficiente para salvar essas indústrias e, consequentemente, os empregos envolvidos com ela. O gás chega como uma solução. Então, assim, o Clauber falou também sobre a importância de se regular isso. O que a gente quis evitar foi exatamente incluir num texto regulamentações, porque isso prejudicaria muito. Por quê? Porque a ANP é uma das agências reguladoras que existe no país, uma das melhores.
uma das mais eficientes, e ela tem feito isso. Inclusive, ela participa ativamente, depois que foi quebrado o monopólio, que através do acordo da Petrobras com o CAD, a ANP tem atuado com muita competência exatamente para ter esse cuidado que o Clauber falou, a preocupação para evitar que se crie cartel dentro desse sistema. Isso a ANP faz muito bem. Então a gente se sente, o país tem uma agência reguladora muito bem focada e muito bem estruturada para combater esse tipo de prática. Agora, com referência aos outros critérios, eu entendo assim, o mercado é dinâmico e o que a gente produziu na Câmara e que me deixa muito satisfeito com a certeza e a consciência do dever cumprido é a questão da competitividade. A gente vai trazer a competitividade desse mercado, é um mercado muito dinâmico e ele vai precisar atuar exatamente dentro desse conceito que é fundamental para que a gente alcance tudo isso que a gente espera. Eu acho que, portanto, a minha opinião sobre isso é que nós temos um texto bom, eu quero ajudar os senadores, quero estar lá presente para levar toda a experiência de 60 dias de trabalho em cima de uma relatoria de um projeto como esse, ficando atento e tentando acompanhar exatamente essa preocupação que o Clauber externa exatamente aí, evitar a inclusão de requisitos, de artigos no texto que promova exatamente isso, que promova alterações e que prejudique o conceito de tudo que foi produzido na Câmara, que a gente entende ser importante e necessário para o país de hoje. E aí, Clauber? Só uma ressalva aqui, que eu esqueci de falar também. A universalização que é dita aí para o gás, ela é diferente da universalização da energia elétrica e do saneamento. O saneamento e a energia elétrica, a gente sabe que tem que estar em 100% dos lares, que é diferente no caso do gás natural. Ele não precisa... existem substitutos para ele, como a própria energia, a eletricidade. Então, o cuidado que ele tem que ter para não estar querendo colocar o repasse de custos da expansão desenfreada de gasoduto pelo país nas custas dos consumidores, porque isso vai parar na tarifa, de uma forma ou de outra, como o deputado disse, ou vai direto ali no custo da tarifa do gás, ou vai na tarifa de energia elétrica por conta das termoelétricas, dessas termoelétricas inflexíveis. Então, tem que ter muita atenção nessa, como que vai ser feita essa expansão. A expansão tem que ser bem planejada para onde realmente precisa, para onde realmente vai ter um custo menor, porque já existe aquela demanda. A gente não tem que ficar criando demanda de gás natural por onde não tem estrutura. O deputado falou, tem 9 mil quilômetros de gasodutos pelo país. É pouco, mas ele está subutilizado. Ainda dá para colocar mais gás dentro desse gasoduto. Então a gente pode utilizar muito bem a infraestrutura que já existe, sem precisar fazer essa expansão que vai acabar onerando mais o consumidor. Então é só atenção a esses pontos, atenção a essas mudanças que podem vir. O presidente vetou o Brasduto lá na lei do GSF, provavelmente vai vir uma pressão para isso ser incorporado agora no texto do Senado. Eu não sei como que vai ser, mas a gente não pode criar essa distorção também, de pegar recurso público que seria destinado à saúde e educação, ainda mais nesse período que a gente está precisando desse reforço em saúde e educação, e colocar para construir gasoduto pelo país, sem essa necessidade. E aí, deputado, o senhor acha que mantém no Senado? Qual é a sua expectativa? Pois é, né? Na próxima semana estou indo para Brasília exatamente para me apresentar aos senadores, conversar com eles. A gente tem uma relação com quase todos e, como eu já te falei, Denise, eu estou levando a experiência construída nesses 60 dias sobre o assunto,
para exatamente estar presente, para tentar acompanhar, para evitar exatamente isso que Cláudio falou. Tudo que Cláudio falou aí, eu assino embaixo. O Brasil não precisa de brasduto, a gente vai ter que fazer o enfrentamento para manter o veto do presidente. Foi um veto providencial, necessário e importante, porque vai favorecer exatamente recursos destinados para outro fim. Esse é um setor que não precisa de dinheiro público. Esse setor não precisa. Ele sozinho, ele avança, os investimentos serão privados e tudo pode acontecer. Não dava para incluir no texto uma obrigação de construir térmicas pelo país afora. Isso não é para constar em projeto de lei. Isso é política do Estado. E o Estado precisa regular, porque energia de térmica é energia cara. E quem paga é o consumidor final. Então, eu não poderia aceitar a inclusão em um texto de um projeto de lei a obrigatoriedade de construção de térmicas inflexíveis, porque a térmica inflexível precisa do duto, e o duto representa subsídios. Não precisa de subsídios, porque Cláudio falou muito bem, a conta vai para o consumidor final, aquele consumidor de energia elétrica que não tem voz quando a gente vai fazer um debate bem qualificado. Não tem. Então, assim, a minha luta foi manter o texto exatamente descrito. Isso não. Nada de inclusões que tragam exatamente a necessidade de recursos públicos. Esse setor, volto a dizer, não precisa disso. Então, assim, acompanhar, tentar ajudar, gostaria muito, por isso que vou para lá para ajudar os meus colegas. Gostaria muito que o Senado enxergasse tudo isso que eu consegui enxergar nesse período todo e a gente conseguisse avançar com o projeto da forma que está, porque eu acho que ele é muito necessário, é o suficiente para o Brasil de hoje. E outra coisa, com referência aos dutos, outra verdade que Clauber disse, nós temos apenas 9.500 quilômetros de dutos, mas tem espaço nesse duto, tem 30% dentro desses dutos disponíveis ainda, então não é o momento de estar construindo duto. Construindo o duto é a expectativa para o futuro, quando a gente for explorar exatamente essas bacias que nos próximos anos estarão disponíveis para serem exploradas. Aí sim, se não é suficiente, a gente já se prepara para construir. Mas hoje em dia também não é preciso, ou seja, proteger o consumidor também foi minha preocupação dentro desse assunto. Vamos fechando por aqui o nosso debate, que no final chegou a um consenso sobre a universalização do gás, sobre as discussões do novo marco regulatório do setor. Contamos com a participação do Cláudio Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, e Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que foi relator da matéria na Câmara. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, agradeço, e como você viu, tanto eu como Cláudio, nós temos razão, né? Então valeu a pena, é muito bom participar com você na Jovem Pan. Conseguimos chegar a uma solução, quem sabe o Senado ouve, não é? Então é isso, muito obrigada, Cláudio, deputado.